Graça e paz. Eu sou Rodrigo Santana, um dos pastores aqui da Igreja Batista Getsemane. Estou aqui para trazer uma mensagem de Deus para edificar a sua vida. E é um prazer enorme poder compartilhar uma palavra de um Deus vivo, de um Deus maravilhoso, com você que está aí me assistindo. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, para que nós pudéssemos compartilhar um versículo e darmos início a uma mensagem que, em nome de Jesus, vai fazer uma diferença na sua vida, na minha vida e na vida daqueles que amam o Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, tem o desejo do Pai para toda a raça humana. Interessante que muitas pessoas não conhecem o desejo de Deus. Julgam a Deus como se Deus tivesse prazer na morte ou na destruição de alguém. Mas em 1 Timóteo 2,4 nós podemos ver claramente o desejo do Pai. Está escrito assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus, quando fez o ser humano, é salvação. O desejo de Deus é família. O desejo de Deus é ser pai daqueles que o quiserem de livre e espontânea vontade, com o coração aberto. E para que Deus pudesse concretizar o seu desejo, Ele enviou o seu Filho amado ali naquela cruz, para que através dele nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. E eu quero falar com você das 3 categorias de pessoas que há no mundo. Há o homem natural, aquele homem que vive sendo guiado pela sua própria vontade. Há o homem espiritual, o homem que é guiado pelo Espírito de Deus. Eu quero te falar de 3 categorias de pessoas. Uma delas está aqui, 2 delas, no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Jesus diz assim: porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Mas eu te pergunto, será que são só essas 2 categorias, os chamados, os escolhidos? Em Apocalipse capítulo 3, 2, 7 vezes, o Senhor Jesus repete: ao vencedor. A Bíblia me mostra chamado, escolhido e vencedor. E nesse dia eu quero perguntar a você, em qual dessas 3 categorias você se enquadra? Ou você ainda é uma pessoa, um homem natural? Ou você que crê que eu sou natural, eu não tenho um chamado? Todos que nasceram têm um chamado. No Salmo 139 diz que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Teceu cada célula do nosso corpo. Quando a gente ainda era uma substância informe no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Conhecia você e Deus tem um chamado para você. Você fala: pastor, mas qual é o meu chamado? Vamos caminhar nas Escrituras para que você entenda o projeto e o chamado de Deus. Toda criança, quando nasce, ela nasce perfeita, pura. Jesus falou que se eu não me converter e não me transformar como uma dessas crianças, de forma nenhuma, eu vou entrar no reino dos céus. O Salmo 127:3 também diz que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o nosso primeiro galardão. Então, quando eu olho uma criança, eu vejo um projeto de Deus, um projeto de família. Se eu pego 2 crianças e coloco juntas e elas têm algum problema entre elas, se brigam, se pegam na unha por qualquer motivo, por um brinquedo, o tempo que elas demoram para fazer a paz é 30 segundos. Você não ouve dizer que uma criança guarda mágoa no coração, que uma criança tem ódio de outra criança. Por quê? Porque aquela criança, ela foi chamada no ventre com um propósito. O problema é que as crianças crescem e nós crescemos. E quando nós crescemos, nós vamos ter que fazer uma escolha. E você pode falar: pastor, mas Deus não escolheu a todos? Não. Deus, Ele deseja que todos sejam salvos. Vamos ver quem Deus escolheu.
Em Lucas, capítulo 6, a palavra de Deus diz assim, Lucas 6, verso 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre deles, os quais deu também o nome de apóstolos. Tem pessoas que são escolhidas para o ministério, pessoas que são escolhidas com um fim para o reino de Deus. Jesus, ele escolheu 12, mas a Bíblia diz que num desses escolhidos entrou o diabo. Judas foi escolhido. Judas foi chamado no ventre da mãe, mas a Bíblia diz que o diabo entrou nele. E eu te pergunto, será que é Deus que determinou que o diabo entrasse naquele homem? A palavra de Deus diz que Judas, ele era ladrão. Ele colocava a mão na sacola. E foi aquele apóstolo que Satanás achou legalidade para entrar na vida dele. Então eu tenho uma categoria chamada. E todos são chamados. Eu tenho a categoria escolhido. E quando eu vejo, por exemplo, a minha vida, eu tenho um ministério pastoral. Eu fui escolhido para o ministério pastoral. Mas a Bíblia ainda fala de uma outra categoria. Os eleitos. Ou os vencedores. Interessante que no livro de Apocalipse, 7 vezes vão falar a palavra vencedor. Em Apocalipse, capítulo 2, Jesus diz no verso 11, parte B, o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 26, ele diz ao vencedor que guardará até o fim as minhas obras. Eu darei autoridade sobre as nações. Em Apocalipse capítulo 3, verso 5, ele diz, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Qual categoria você se enquadra hoje? Você é um chamado? Você foi escolhido para o ministério, para ser uma pessoa que adora Deus com canções, um pastor, um evangelista, um mestre, um profeta? Agora eu te pergunto, você já é um vencedor? Você pode falar, pastor, eu sou um vencedor a partir do momento que eu escolhi a Jesus Cristo como meu Salvador. Eu quero te falar uma coisa, quando você escolheu Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, de acordo com a palavra de Deus em João capítulo 1, verso 12, você recebeu poder para ser transformado em filho de Deus. Mas durante essa caminhada, entre a sua opção e o dia da sua partida, muitas coisas acontecem. E durante essa caminhada, você tem que ser um vencedor. E você pode falar, pastor, em que eu tenho que ser um vencedor na minha vida? Eu quero te dizer que você luta, meu amado, minha amada, contra 3 inimigos. E esses 3 inimigos, eles vão tentar te destruir na sua caminhada. A história do povo de Israel é uma história que reflete muito a igreja. Aquele povo saiu da escravidão do Egito através do sangue de um cordeiro. A única coisa que eles tiveram que fazer é obedecer o que Deus falou para fazer. Nós saímos da escravidão do diabo quando nós obedecemos a Deus e recebemos o dom gratuito dele pela fé, a salvação, através de Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer que quando você saiu do mundo, foi liberto, quando você nasceu de novo, você ainda não entrou na glória. Você tem uma caminhada. E nessa caminhada, Jesus falou, eu te dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Significa que nessa caminhada levantam-se inimigos, levantam-se serpentes, escorpiões. Nós estamos num mundo que joga a criança da janela, no mundo em que a vida do ser humano tem sido banalizada. No mundo que Deus nos deu autoridade para implantar o reino dele, destruir o reino das trevas. Mas muitos nessa caminhada morrem pelo caminho. Jesus falou
que muitos recebem a semente no coração. E as coisas desse mundo, os espinhos, as preocupações, matam a semente. Outros recebem a semente, e essa semente não cai em bom terreno. Ela cai num coração duro, num coração que não é perdoador, num coração que não está quebrantado, num coração que não tem semeado com lágrimas. E ela não consegue ficar raiz e morre. Outros, a semente cai. E o inimigo vem e rouba essa semente, porque essa pessoa não vigia. A primeira oportunidade que tem, ela larga Jesus, ela nega Jesus como Senhor. Mas aqueles que têm um bom coração, um bom terreno, e um bom terreno é um coração quebrantado, contrito. Um bom terreno é um coração semeado com a humildade. Quando essa semente cai num bom terreno, porque Deus, ele sonda mente e coração, gera uma árvore que dá muitos frutos. O pior inimigo meu sou eu mesmo. O pior inimigo que eu tenho que lutar para ser um vencedor é contra essa carne, essa que milita contra a vontade de Deus. Essa que quer ir por um lado e Deus fala, vai para o outro. Essa que não quer perdoar. Essa que quer lutar com a força do braço. Esse é o pior inimigo, meu e seu, você mesmo. Porque Deus, ele não fez um inferno. Deus não tem desejo na morte de ninguém. Eu iniciei essa mensagem com o desejo de Deus. E o desejo dele é que nenhuma pessoa se perca. O segundo inimigo. O primeiro, você já está sabendo. Na palavra de Deus em Gálatas diz que a carne, o meu desejo carnal, milita contra o Espírito de Deus que habita dentro de mim. Mas ainda tem um segundo inimigo que eu tenho que vencer. Um inimigo que tem derrubado muitos cristãos. Um inimigo que tem destruído muitas pessoas. O mundo, o Egito, o amor pelas coisas do mundo. Nós saímos do nosso foco. O nosso foco é o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, alegria e paz. As pessoas buscam os prazeres materiais, mas Deus, ele quer te dar paz, alegria, justiça. Deus quer que você deite no seu travesseiro e tenha paz. Deus quer que você pense no dia de amanhã, sabendo que amanhã ele vai mandar o maná para você. Deus, ele é fiel. Deus, ele é maravilhoso. Ele deixou a história de um povo 40 anos caminhando e ele sustentou esse povo. O maná caía todos os dias. E o maná sobre a sua vida vai cair todos os dias. Se você for uma pessoa fiel, tão certo quanto o ar que eu respiro, nada vai te faltar na sua caminhada. A promessa ainda estende para os seus filhos. Quando Jesus diz, aliás, o Salmo diz, o Salmo de Davi, fui moço e agora já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu quero te dizer que não existe cristianismo sem cruz. Jesus, ele disse, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Pegue a sua cruz. E essa cruz não é para Jesus, é para mim e para você. Essa cruz é quando eu levanto de manhã, olho e falo, Deus, eu quero colocar a minha chatice na cruz. Eu quero colocar a minha implicância. Hoje eu quero ser uma pessoa melhor. Lembra disso. Esse inimigo que é você é o pior deles. O outro, o mundo, ele te assedia 24 horas por dia. A televisão te assedia, a internet te assedia, os prazeres da carne te assediam. Em 1 João 2,15 está escrito, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz amar a Deus acima de todas as coisas e amar as pessoas, não as coisas.
Deus, ele se importa com gente, não com coisas. Deus deu o Espírito para habitar em nós, não nas coisas. Eu estou aqui porque eu estou numa caminhada como você. E nessa caminhada, eu preciso de você. E você precisa de mim. A igreja é um lugar onde nós congregamos, onde nós carregamos o fardo uns dos outros, onde nós somos edificados dentro dos dons que Deus me deu. E vai dar para você, se você buscar com todo o seu coração. Esse segundo inimigo tem derrubado muitos crentes. Esse segundo inimigo derruba muitas pessoas. Porque as pessoas levantam pensando nas coisas, no ter. E Deus, a cada dia que nasce, Ele se importa com o ser. Então eu quero te fazer um convite para ter uma mudança. Uma mudança que só o Espírito de Deus pode fazer. Porque essa mudança não é de fora para dentro. Essa mudança, ela é de dentro para fora. O terceiro inimigo seu. O terceiro é o diabo. E muitos nem creem que ele existe. E a forma mais fácil de eu destruir alguém é a pessoa nem acreditando que eu existo. Pois eu quero te dizer que ele, para destruir a sua vida, ele depende da sua ajuda também. Ele depende da sua carne, ele depende do amor que você tem pelo mundo para destruir você. Em Tiago, a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você fala, pastor, eu achei que quem resistia ao diabo era Deus. Não. Deus já te deu todas as armas para você resistir a ele. A maior arma que você tem é Deus habitando dentro de você. É Deus habitando na sua família. E quando você está na igreja, que é feita de famílias, Deus caminha no meio da igreja. Sujeitar a Deus é sujeitar a essa palavra, que é poderosa para te dar herança e vida. Porque Deus se agrada muito mais em que se obedeça a sua palavra do que em holocaustos e sacrifícios. Nós temos que fazer um retorno, eu e você, analisar a nossa vida hoje com o Senhor. Porque Jesus falou amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus é sujeitar a Ele. Amor não é um sentimento que eu tenho, uma paixão, pelo contrário. Essa paixão louca que as pessoas têm um pelas outras, essa paixão ela é animal, terrena e demoníaca. Porque amor é atitude. E eu quero te dizer, hoje, Deus ele teve uma atitude, a melhor atitude por você. Porque Deus, ele não poupou o seu filho. Deus não olhou para mim, Rodrigo, e falou, o Rodrigo é um pecador, o Rodrigo está separado de mim, o Rodrigo vai fritar no fogo do inferno. Mas Deus olhou para mim e agiu, teve uma atitude. Ele me amou e enviou o melhor dele por mim. Ele me deu o filho dele ali naquela cruz, para que hoje eu pudesse ser um com ele. Jesus morreu para que você tenha vida. Jesus foi separado do Pai para te juntar ao Pai. Jesus sofreu naquela cruz, se tornou maldito naquela cruz para levar toda a maldição que estava sobre a sua vida. Quando diz que Deus nos amou, amor, ele agiu. E quando Jesus diz, ama Deus, significa que eu tenho que agir, eu tenho que ter atitude, eu tenho que levantar de manhã, agradecer a Deus mais um dia, lembrar que toda boa dádiva vem dele. Eu tenho que tratar minha esposa como a Bíblia diz para tratar. Eu tenho que ser um marido segundo o coração de Deus, conforme a palavra de Deus. Eu tenho que criar os meus filhos nessa palavra. Eu tenho que congregar. E você é convidado para estar aqui congregando conosco. Porque Deus nos fez para servir uns aos outros. Jesus,
Ele disse: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz. Não se pega uma luz e esconde, mas se pega uma luz e põe, porque aonde a luz entra, as trevas têm de sair. Estou trazendo essa mensagem, e é uma mensagem de Deus, não é minha. Não fui eu quem escrevi o livro, esse livro que está aqui. Esse livro que é poderoso, chamado Bíblia Sagrada, para mudar a minha e a sua vida. Esse livro, que está escrito em Hebreus 4:12, que ele é uma espada cortante de 2 gumes, que ele penetra ao mais profundo do nosso coração. E eu quero te dizer, se essa palavra está batendo a porta do seu coração, não resista ao Espírito de Deus. Abra o seu coração para Jesus hoje. Porque, como eu disse, muitos são chamados, você foi chamado. Quem sabe Deus vai te escolher para o ministério, para a obra dele. Mas se ele não te escolher para o ministério, para a obra dele, você tem que ser um vencedor. E o primeiro passo para ser um vencedor é falar: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu reconheço que a graça de Deus, o favor imerecido de Deus é quando eu abro o meu coração e falo: Jesus, eu te entrego todos. Eu lanço sobre o Senhor todos os meus pecados, porque eu não dou conta. Eu não dou conta de ser justo por mim mesmo. Eu preciso da tua justiça. A graça de Deus, meu amado, é que quando eu faço assim com a minha mão: Jesus, eu te quero. Naquele momento ele apaga todos os seus pecados. A Bíblia diz que dos seus pecados ele nem se lembra mais. Mas ele traz uma outra mensagem. Depois que ele te limpa, te purifica, leva os seus pecados ali na cruz, ele diz: agora vá e não peques mais. E para eu não pecar mais, Deus, ele deu um jeito. Ele veio morar dentro de mim. E hoje, agora, nesse instante, ele também pode morar dentro de você. Ele pode morar na sua casa. Ele pode entrar na sua família. No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Jesus, ele faz um convite. Por que convite? Porque Deus, ele é cavalheiro. Deus não entra na sua vida, na sua casa, sem ser convidado. Em Apocalipse 3:20 está escrito assim: eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem sabe é agora. Agora que o Espírito Santo bate no seu coração. Quem sabe agora é a oportunidade que Deus está te dando, através dessa mensagem, porque é uma mensagem que edifica a sua vida, para abrir a porta do seu coração. Quem sabe é hoje que você vai falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem sabe que é hoje que a televisão já não vai ter um altar na sua casa, mas a Bíblia vai ter, o estudo bíblico vai ter. Quem sabe hoje, meu irmão, minha irmã, é o seu dia. Muitos são chamados, muitos. Nasceu o chamado. Poucos escolhidos. Mas muito menos ainda vencedores. Eu estou aqui para que você seja um vencedor. E ser um vencedor é estar junto. Salomão escreveu que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. A igreja, meu irmão, tem muitas pessoas doentes. Jesus, ele falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas a igreja tem os doentes e tem o médico e a cura. O médico é Jesus, é ele que te cura, ele é o pastor e bispo da sua alma. Sem ele, você nunca vai ter a paz. Eu quero orar com você. Mas antes de orar com você,
eu peço que você abra o seu coração. Creia que Deus vai mudar a sua vida. Creia que Deus está nesse negócio com você. Lembra do primeiro versículo? Ele deseja que todos sejam salvos. Então eu posso te dizer, nesse momento, que o Deus de amor é o Deus que vai te ajudar, que vai caminhar com você para que você seja um vencedor. O Deus que falou que jamais te deixaria. Porque Jesus disse em Mateus 28:20, estou contigo, estarei contigo todos os dias. Hoje Ele está aí com você. Todos os dias até a consumação dos séculos. E você com Jesus é vencedor. Chamado, escolhido e vencedor. Em nome de Jesus. Nós juntos, seremos mais que vencedores. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus a nossa petição. Eu quero te dizer, meu irmão, você não serve um Deus de pau, de pedra, nem de barro. A Bíblia diz que os ouvidos dele não estão tampados e nem seu braço encolhido para que ele não possa te abençoar agora. Mas eu repito, a maior bênção de Deus é a salvação. A maior bênção de Deus é salvar tu e a tua família. A maior bênção de Deus é quando você restaura o seu casamento, a sua vida, senta na sua mesa com seus filhos, com a convicção, com a alegria no seu coração, que um dia, no dia da nossa partida, nós estaremos com um Pai amoroso, como família de Deus. Vamos orar então. Aonde você estiver aí agora, se você puder, se ajoelhe. Mas ajoelhe com fé. Eu creio no Deus que eu prego, eu creio que Ele está aqui, eu creio que Ele está aí com você. E lembra-te disso. Deus importa com você. Deus enviou Jesus por você. Você é um amado de Deus e Ele não quer que você se perca. Jesus, Ele tira o fardo pesado e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está aí agora, ou essas pessoas, ou essa família, eu não conheço, mas a Tua palavra diz que o Senhor, Pai, conhece-nos desde o ventre da nossa mãe. E o Senhor determinou esse dia para que o Teu nome seja glorificado. A Tua palavra diz que os fios da nossa cabeça estão contados. Então, Deus, em nome de Jesus, envia o Teu Espírito Santo a cada vida e família que está me assistindo agora. E que essa palavra, ela não volte para o Senhor vazia, mas ela gere vida e vida em abundância. Eu quero profetizar sobre você, sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que você é um vencedor. Eu profetizo que você vai ser uma pessoa que vai vencer a sua carne, vai vencer o mundo e vai vencer o diabo. Porque com Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Recebe então, meu irmão, minha irmã, essa palavra na sua vida, essa palavra de vitória, em nome de Jesus. Quero convidar vocês para o culto de Israel, toda última quinta-feira do mês aqui na Igreja Batista Getsemane.